Olá, meninos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o relato de viagem e experiência. Todo mundo tem uma viagem inesquecível, seja pelo lugar, pela companhia ou por ambos os motivos. Não importa quanto tempo durou, nem há quanto tempo foi, o roteiro fica na lembrança e a vontade de um dia voltar e viver novamente aqueles bons momentos. É isso que vamos trabalhar no relato de viagem e experiência. Vamos conhecer? Relato de viagem. Relato, substantivo masculino, ação ou efeito de relatar, narração, descrição, explanação ou explicação feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento. Relato de experiência. Gênero textual, relato. Um relato é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, narrador. Aqui nós temos um exemplo de uma viagem feita por Rafael de Barros, onde ele colocou uma imagem, tá? Aí tem um site onde foi pego essa imagem e tem um pouco do que ele relatou sobre a viagem dele. Se vocês observarem, ele sempre fala falando aí em primeira pessoa, né? Minha viagem inesquecível foi a viagem que fiz para a Itália em 2018. Ela é minha viagem inesquecível por dois motivos: a beleza e a enogastronomia italiana, e principalmente por ter feito essa viagem com meus pais. Era um sonho antigo deles e quase inatingível, e foi uma grande felicidade poder ter condições de ajudá-los a realizar esse sonho e viver esses momentos com eles. Um local imperdível de se visitar é ver o pôr do sol de cima das muralhas do Castelo de Montalcino, na Toscana, pôr do sol mais incrível das nossas vidas. Rafael Barros. Aqui é um relato de viagem, tá? Onde ele expõe a experiência que ele vivenciou na Itália em 2018, ele coloca a data, ele coloca por que foi inesquecível, ele explica por que é inesquecível, tá? É um exemplo de um relato de viagem. Então, o relato de viagem é um texto narrativo, também é um texto descritivo, tá? Porque em que se expõe observações feitas durante uma viagem, a passeio ou trabalho, documentando os principais momentos da visitação e descrevendo cenas, lugares e pessoas. Por que é narrativo? Porque você narra, você relata um fato real, tá? Você conta como aconteceu em um determinado espaço, em um determinado tempo, vivenciado por uma determinada pessoa. Descritivo, porque você descreve cena, você descreve lugares, pessoas, sensações, você faz uma descrição de cultura daquele local. Essa viagem ela pode ser a passeio ou a trabalho, e você documenta como? Com fotografias, tá? Você escreve, você faz um diário de viagem, você coloca em um site, você publica, você faz o que você quer a respeito desse relato. Porque para os historiadores, os relatos de viagem são como fonte documental, porque esse gênero, além dele servir para entreter as pessoas, ele muitas vezes foi usado como registro de territórios que foram descobertos, como nós temos a literatura informativa no Brasil, como a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá bom? Então, esse gênero também tem sido frequentemente produzido e publicado com o objetivo de informar ou entreter o leitor, ao retratar lugares e situações incomuns. O gênero é muito usado hoje por agências de turismo que usam relatos de passageiros para promover seus pacotes de viagem. Historicamente, foram muitas vezes usados como registro oficiais sobre territórios descobertos, explorados ou conquistados por determinados povos. O gênero também é usado como texto literário. Características do gênero. O que nós temos como características desse gênero? Nós temos como característica a descrição pessoal, né? Que deve ser a mais fiel possível aos fatos, de onde deve ser evitada interpretações pessoais, tendenciosas ou não compatíveis com fatos, tá? Nós temos que narrar de forma objetiva o que se foi observado, tá bom? Narrar a experiência vivida naquele local, tá? Os relatos de viagem, o autor registra as suas impressões pessoais a respeito de lugares, de pessoas, de situações com as quais ele se depara ao longo da viagem, procura caracterizar. E ele utiliza o quê? A classe de palavra, adjetivos,
para essas caracterizações, porque dentro do texto descritivo nós vimos que nós temos o texto narrativo e descritivo. Dentro da descrição, o uso do adjetivo trabalha a caracterização, tá bom? A história é contada por uma pessoa real, porque são fatos reais que estão sendo relatados, foi vivenciado por alguém. Conta-se um ou mais episódios significativos, tá? Se eu decidir contar várias viagens, ou contar mais de um episódio, pode se tornar um diário de viagem, tá bom? Ou se eu posso também contar várias viagens que eu vivenciei, aí eu também posso transformar em um diário de viagem. Descrevem-se os lugares e situações vividas, fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar, o autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados, parte do texto é descritiva e a outra parte do texto é narrativa. Descritiva porque ele vai descrever cenas, locais, lugares, pessoas. Narrativa porque ele narra um fato que ele está vivenciando, tá? Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa, tá? Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica, o tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito do modo indicativo. Às vezes a pessoa pode relatar naquele momento em que ele está vivenciando, no termo presente, né? Ele pode, que é o presente histórico, a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. Nós temos o uso excessivo de adjetivo para registrar suas impressões sobre locais, situações e pessoa. A linguagem ela vai variar dependendo do grau de intimidade de quem relata e de quem lê, né? Entre a formal e a informal. Nós temos o sentido denotativo e conotativo, mas sempre o mais utilizado vai ser o sentido do dicionário, que é o sentido denotativo. Não esquecer esse denotativo, esse Dzinho aí nos lembra dicionário, é o sentido real da palavra. Tá bom? Prevalece a subjetividade, isto é, predomina as impressões e sensações do autor, da pessoa que está vivenciando essa situação. Nós temos a literatura de informação, né? Como eu falei para vocês, que é um documento, né? Então, na literatura de informação, há relatos de viagens que não são só estudados pela literatura, como também tem um valor de documento, porque narra a realidade factual, a realidade dos fatos. Nós temos a nossa principal literatura de informação, que nós chamamos de a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Que é quando se dá início ao quinhentismo no Brasil, tá? Nossa literatura, que se inicia com a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um relato de viagem, é um documento, tá bom? O objetivo do relato de viagem é propor reflexões, ele vai explicar, vai orientar, ele vai opinar e principalmente influenciar o imaginário coletivo sempre com base na realidade. Às vezes você tem vontade de viajar para um local, para um determinado local, porque você vê outras pessoas viajando, porque você vê a experiência, porque você vê o relato de alguém, tá bom? Depois nós temos o relato de experiência. O relato de experiência, ele inclui, tá? Os diários íntimos, os diários de viagem, as notícias, as reportagens, as crônicas, os relatos históricos, os relatos jornalísticos, os relatos de viagem, biografias, autobiografias e testemunho. Por quê? Porque o relato de experiência ele faz parte dos gêneros pertencentes ao domínio social da memorização. É aquilo que você vivenciou. E documentação das experiências humanas, situando-as no tempo. Ao iniciarmos o estudo sobre o relato de experiência, temos que ter um marco teórico de referência, nós temos que ter algo claro, de forma envolvente, cativante, uma problemática que queremos trabalhar dentro, uma experiência, um objetivo, um ponto importante para ser trabalhado dentro do nosso relato de experiência, dependendo para que lado de relato eu vou trabalhar. Se é um meu relato jornalístico, se é um relato histórico, um relato de viagem, um diário de viagem, uma autobiografia. Depende muito da minha problemática, do meu objetivo. Então, como é que eu faço um relato de experiência? O relato é feito sempre em primeira pessoa, de forma subjetiva, detalhada. Geralmente utiliza a linguagem coloquial, é aquilo que a pessoa vivenciou, o modo que a pessoa vivenciou. O assunto é abordado de forma a destacar a participação ou ponto de vista do enunciador sobre o que é relatado, ou seja, sobre o fato ocorrido no passado, por isso mesmo que o tempo verbal é o pretérito perfeito. Relatórios ou relatos, quais as diferenças? Quais são as diferenças de relatórios ou relato?
As marcas da autoria fazem a diferença entre relatórios profissionais e relatos de experiência. As características de autoria são reveladas quando o autor se coloca como sujeito de uma experiência que mobilizou seus sentimentos. Vamos ver aqui. Marcas de autorias no relato de experiência. Nós vamos ter exemplos de expressões que revelam sentimentos pessoais. Por exemplo, sentir-me confusa, essa tarefa constitui um desafio. Sentir a insegurança, sinalizam-me limitações. Os verbos na primeira pessoa, no nosso caso, será em terceira pessoa. Verbos na primeira pessoa, tá? Apresento, sentir-me, venho-me, minhas atitudes, tá bom? Utilizando sempre os verbos na primeira pessoa. O autor, ele vai revelar no relato sua experiência vivida pelo uso de quê? De adjetivos que aproximam o leitor dos sentimentos vividos por ele. Pronomes pessoais e de tratamento que o autor usa como se dialogasse com o leitor. Formas de expressões pessoais, às vezes inusitadas, e expressões típicas de sua região. Quais mais marcas de autorias que nós vamos ter? Desde que né, nos sentimos responsável, dorme, nos damos, conta, meus, nossos, tá bom? Alguns adjetivos, junto a pronomes e verbos, sentir-me desafiada, contraditória, sou a única. São exemplos de marcas de autoria da pessoa que escreve um relato de experiência. Marcas de autoria, marcas de diálogo. As vivências das pessoas nunca é solitária, né? Nós nunca vivenciamos algo solitário. Assim, o autor de relatos de experiência também revela em seu texto o diálogo com outros sujeitos que delas participaram. Então, é uma narrativa. Eu posso colocar outras pessoas que vivenciaram o meu relato de experiência, rememorando situações vividas com outro sujeito, trazendo vozes desse sujeito para seu texto. Aí eu posso citar de forma direta ou indiretamente, né? Como, professora? Aí vem o discurso direto e indireto que nós estudamos lá no texto narrativo, tá bom? Marcando a introdução direta dessas vozes com 2 pontos, aspas ou travessões. Quando for indiretamente, eu vou utilizar eu como narrador, eu falo pelo meu personagem, tá bom? Como ele disse, na hora em que ele falou, como ele observou. É um exemplo de citação indireta, de utilizar vozes indiretas. Nós vamos ter a marca do tempo no relato, né? Quem relata qualquer fato, em qualquer situação, necessita de memória e dos registros. No caso, o gênero textual relata de experiência, os autores devem utilizar o diálogo entre o passado, o recente vivido e o presente, tá bom? Então, vão ser usados, eu me lembro, são essas marcas que vão fazer reviver, voltar no passado. Por isso que nós vamos dizer que é o pretérito perfeito que é utilizado dentro do relato de experiência. Uma síntese geral do que é um relato de experiência. O que é que eu tenho que fazer? Ao se escrever um relato de experiência, devem-se utilizar as marcas próprias desse gênero. Os autores vão escrever... A pessoa, ao escrever um relato de experiência, ele deve vivenciar, falar daquilo que viveu, daquilo que ele vivenciou na primeira pessoa, trazer as vozes dos seus personagens, tá bom? Levar em conta as suas marcas, a trazer descrição para dentro do seu relato de experiência. Ok? Nós temos aqui, meninos, como leitura desse conteúdo. Além do slide que eu vou estar disponibilizando para vocês, vocês vão fazer a leitura do conteúdo nas páginas 142, 143, 144, 156 e 157 do livro de língua portuguesa. E a atividade de vocês vai estar na página 142, questões 1, 2, 3, 4 e 5. Basta vocês só responderem, não precisa copiar. Mas quem quiser copiar também pode estar copiando. Peço desculpas para vocês pela imagem, também pela gravação, por estar gravando pelo celular, por estar com um probleminha no meu computador, tá bom? Obrigada, até a próxima aula.